Tá bom? Que você falou. A primeira questão que eu gostaria de provocar aqui com vocês é saber se vocês têm comentários, perguntas, observações a fazer sobre a nossa atividade anterior, né? Nosso encontro anterior. E antes de nós passarmos para os temas de hoje, comentários, perguntas, observações, indignações. Armando, infelizmente eu não tenho, não, porque semana passada eu não consegui participar nenhum dia. Mas a Amanda me ajudou aí em algumas orientações, eu vou me atualizar aí só depois. Aqui o nosso tema de hoje ele é uma continuidade, né? Semana passada a gente viu os elementos da própria política de urgência, dos componentes e tal, e também as nossas, né, definições em torno ao que seria uma aliança cidadã sobre os direitos, né, humanos projetados nos tempos clinicamente aceitáveis de espera e permanência. E a nossa campanha 4x4, os componentes, né, dessa campanha, as metas de mobilização. Isso é uma coisa bem importante, porque esse conteúdo é o que nós vamos tratar de processá-lo agora, né? Hoje, vendo com um pouco mais de detalhe como que a gente caracteriza essa questão, né, das violações aos direitos, como a gente utiliza esse argumento a partir dos direitos humanos e sociais. E isso vai ser muito importante para nós entrarmos no último módulo, né, deste curso compacto, porque nós vamos olhar aquelas diversas possibilidades de mobilização social, de incidência, pensando nesses conteúdos, né? Quer dizer, pensando como a gente leva esses conteúdos a se instalarem nas várias formas de litigação estratégica, de inscrição nos planos, né, plurianuais e nos planos setoriais de saúde, da forma de fazer advocacia, né, das maneiras de colocar isso numa estratégia comunicativa mais ampla. Então, por isso que é importante, né, esse núcleo aqui de conteúdo do anterior, da aula anterior aqui, da exposição anterior, desta exposição de hoje, que vai nos dar o conteúdo mesmo, né, para a gente não ficar apenas numa aproximação abstrata do direito, e também não pensar as estratégias de incidência desprovida de sentido, né? Desprovido de conteúdo propriamente dito. Então, por isso a minha insistência aqui, minha pergunta é saber se vocês têm alguma questão que gostariam de resgatar do anterior e tal. Nada, pessoal? Nenhum comentário? Nada? Nem para dizer que ficaram iluminados ou que ficaram chateados? A iluminação é o comum de todo mundo. Está todo mundo muito iluminado. Uma curiosidade. Quando você fala... Diga. Quando você fala sempre, né, todas as nossas discussões sobre tempos de espera e números adequados ou para cobrir a necessidade mínima, você falou ou definiu alguma coisa com o grupo sobre leitos
efetivamente operantes ou leitos efetivos? Como é que ficou essa definição? Eu mencionei isso por alto, né? Comentei dessa nossa discrepância entre os números totais de leitos registrados e, de fato, quanto desses leitos são efetivos, né? Porque o fato de leitos não efetivos estarem desocupados não nos diz muita coisa. Pode dizer simplesmente que esses leitos não preenchem os requisitos para eles serem, né, efetivamente úteis, né, na atenção aos pacientes que requerem hospitalização. Mas se tu quiser comentar isso, Cláudia, tu conhece bastante isso. Não quer comentar um pouco dessa definição? Então, Armando, uma das coisas que me incomoda muito e está dentro da exposição que você fez é o desequilíbrio na balança entre densidade populacional e política progressiva de desativação de leitos e desmonte do Sistema Único de Saúde via desfinanciamento, via transferência de ações da coisa pública para setor privado, o que transforma essa nossa busca, né, da política 4x4 ainda mais desafiadora, porque, como eu fiz no comentário no final da aula passada, ainda que seja uma orientação internacional, o que parece é que, de forma sucessiva, o Brasil vem, ainda que tenha tido política, em alguns momentos, gestões menos agressivas, né? Por um período onde ficou mais evidenciado sensibilidade social, que foram os governos petistas, mas o SUS veio numa sucessiva onda de desmonte e desativação de leitos, né? Leitos, como o conceito de leito efetivamente caracteriza, né? Dentro do Sistema Único de Saúde, gerido pela gestão pública. Enfim, o que nos deixa muito desafiados, como eu insisto em falar, né? De como a gente conseguir superar. Eu sei que a gente tem o papel de estar tentando e estar disputando essa política, de introduzindo em projetos de lei, dialogando com os vereadores dos campos progressistas, a fim de inserirem em projetos de plano plurianual de saúde políticas que vai nesse caminho, mas a gente há de convir que tem sido bastante duro, aliás, os ataques que a rede SUS, que a gente pensa que tem que adotar essa política 4x4, né? Idealiza como sendo o caminho da implantação 4x4, ela está bastante combalida. É uma política bastante, embora seja, como você colocou, uma orientação internacional, está bem dentro do campo do ideal para a nossa atuação como defensores de direitos humanos, né? Não sei se eu consegui me fazer entender, mas sempre dizendo que é um grande desafio a busca de conseguir implantar esses leitos em vista da política sucessiva de desmonte que vem sofrendo a saúde, o Sistema Único de Saúde Pública no Brasil afora, né? Mas vamos lá, vamos pegar esse gancho aí do Zé Ricardo, porque é interessante o que ele coloca. Porque, pessoal, nós frequentemente, acho que nós nos situamos frente aos ataques contra o SUS numa luta de resistência, certo? Mas usando aquele velho adágio, né, diz que melhor defesa é o ataque, né? Velho adágio que serve para futebol, para guerra, serve para tudo. Melhor defesa é o ataque, ou seja, no que nós estamos falando aqui, nos falta um referencial, muitas vezes, que diga o que nós queremos, certo? E não aquilo que a gente não quer, né? Porque frequentemente a gente está dizendo o que não quer. A gente não quer o desmonte, a gente não quer
a insuficiência da resposta aqui e ali, mas a gente não consegue transcender para um plano mais afirmativo, de chegar e reorganizar o debate dizendo, não, espera um pouquinho, não vamos discutir aqui a crise, né, que está aqui, do acesso, não, vamos discutir o seguinte, como nós adotamos um parâmetro de suficiência? Quer dizer, daí nós vamos poder responder à crise, mas sair por uma tangente da crise, que é colocar a disputa num outro campo, certo? Que é o campo que projeta onde temos que chegar, certo? E o argumento central em torno disso, que a gente vem aqui falando e tal, é colocar no debate a ideia das necessidades sociais como expressão material do direito, certo? Para tirar o direito de um plano meramente teórico, conceitual, vago, porque a gente precisa chegar numa disputa com a população dando respostas de materialidade, dizer, olha, o adequado aqui é ter tanto, né, de estrutura, de pessoal e tal, para poder produzir serviços de saúde, ações de saúde que cheguem neste nível, que é o nível referido ao tamanho da necessidade desta população. E com isso, alcançando esse equilíbrio, nós vamos ter tais resultados. Por isso, nós queremos engajá-los nessa luta, né? Então, quando a gente faz isso dentro da campanha do 4x4, a gente acabou ao longo do tempo, que custou um tempo isso, nós chegamos a decantar uma materialidade, que diz o seguinte, se tem serviço de saúde adequadamente, né, disponível, nós vamos agora discutir um pouco essas categorias, disponível, acessível, né, e com boa qualidade, nós vamos conseguir uma resposta no tempo, né, com tais limites temporais, e um resultado assistencial para as pessoas. Nós vamos proteger a vida das pessoas, né, proteger as complicações e vamos proteger o sistema de saúde. Não vai deixar de funcionar de uma forma anômala, né, todo o tempo improvisando, acabando gastando mais, né, na atenção a pacientes que poderiam ter sido atendidos antes e, portanto, não evoluiriam para um perfil de tal nível, né, de gasto e tal. Então, essa dinâmica, né, de deslocamento do debate, de uma luta de resistência, onde a gente está todo o tempo correndo atrás para dizer que não quer que desmonte, que não quer que feche, que não quer que reduza, para dizer que agora a partida vai se dar no nosso campinho, né, na nossa cancha, e a cancha é uma cancha sobre qual é o nível suficiente de resposta para ter o equilíbrio. Vocês estão entendendo esse deslocamento? É um deslocamento sobre a materialidade do direito, que deixa de ser sobre a violação do direito para ser sobre a construção das condições para que esse direito se materialize. Me explico? Eu acho que isso é fundamental. Se a gente não entender esse deslocamento e não começar a pensar juntos aqui como fazer isso no conteúdo das nossas mensagens, das ações, não, e nas estratégias, né, para levar adiante essas ações e esses conteúdos, se a gente não começar a centrar esse olhar sobre isso, nós nunca vamos construir uma hegemonia alternativa. Nós nunca vamos construir um referencial diferente para esse debate. Nós vamos reunir daqui a 100 anos, se a gente pudesse viver mais 100 anos, e provavelmente a gente estaria inercialmente discutindo a mesma coisa. Porque esse sistema que está aí, pessoal, esse sistema não quer prover a totalidade das necessidades, né? Isso é uma questão importante da gente entender. O sistema neoliberal, quer dizer, o sistema liberal capitalista, o sistema neoliberal, sobretudo, ele não se propõe a atender todas as necessidades. A inassistência é um traço da sua condição. Primeiro, porque não é um sistema orientado por direitos. Segundo, porque não é interessante fazer uma aposta de satisfação plena, porque isso criaria problemas na própria dinâmica, né, de mercado, da escassez, do valor agregado e tal, né, das comparações entre quem pode comprar e quem não pode comprar, e, portanto, o escape via a compra, né, nesse caso do serviço de saúde, para evitar a superlotação, evitar a fila, não sei o que, o cara paga, né? Paga para além do que ele já paga contribuindo aos impostos da produção geral da riqueza. Então, esse deslocamento constante aí, de uma tensão entre o necessário e o que está ofertado, e a naturalização do que está ofertado, né? Então, aí a Amanda viu no texto lá da Susan, qual é o nome dela, que sempre esqueço o nome dela, né? Que ela discutindo a questão de que nós temos que sair dessa ideia de ficar só falando da violação dos direitos e atacar o núcleo duro das raízes, inclusive da legislação, que permitem uma miséria planejada, que permitem a desassistência programada. Nós temos que atacar esse núcleo. Então, quando a gente fala aqui de introduzir padrões assistenciais, né, de referência de número de leitos,
número de horas, né? Não ter máquina no corredor, não ter não sei o quê. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos instituindo um referencial que desloca o debate da violação eventual do direito para uma crítica direta à insuficiência estrutural para garantir o direito. Certo? Está claro isso? Se entender isso, podemos ir embora, já acabou. Se entendeu, é isso. Porque isso é o que muda o nosso olhar sobre a questão, certo? Tu que é da área, aí, José Ricardo e Amanda, advogados e tal, e outros que são aqui advogados, a questão é nós sairmos do canto, né? Como a gente está apanhando no canto do ringue aqui, nos defendendo para ver se a gente evita, né, uma nova violação e tal, não sei o quê, mas nós temos que sair do canto, nós temos que botar a luta no meio do ringue, dizer o seguinte, peraí, vamos começar de novo esse negócio. A pergunta é o seguinte, tem um direito constitucional? Perfeito. Como é que se materializa o direito? Ele é universal. Então, universal significa todas e todos têm que ser atendidos em todos os lugares do país, certo? Mas não é só ser atendido um dia, tem que ser atendido de uma maneira a não gerar nenhuma desigualdade, né? Em relação ao resultado final, aos meios necessários e, portanto, um ajuste material do direito num sistema que tem que existir em todo o país, certo? De forma suficiente, plena, oportuna no tempo, acessível, né? No território, portanto, evitando o tempo de um deslocamento excessivo que compromete resultado, e aí tu vai, né, num desdobramento disso. Pensar o Sistema Nacional de Saúde, o SUS, a partir dessa premissa da universalidade com igualdade, e no meio disso, assumindo a integralidade, dizendo tudo que precisa, né, ser provisto, precisa ser provisto, e, portanto, eu não posso excluir patologias, pessoas portadoras de certas patologias, pessoas que necessitam tal coisa. Não, eu tenho que garantir que as necessidades integralmente sejam colocadas. Mas no momento inicial é difícil, porque tem muito déficit e tal. É verdade, mas aí vem os planos contingenciais, certo? Isso é uma coisa muito curiosa. A minha experiência em vários países foi o seguinte, chegava-se no governo e não havia capacidade de atenção integral às necessidades, sobretudo na área da saúde, que era muitas vezes imediato. E os governos resistiam, né? Mesmo governos democráticos, populares, eles resistiam a decretar emergência na saúde. Eu não estou falando de emergência no contexto de pandemia, eu estou falando no contexto normal. Vamos tirar a pandemia da frente e vamos olhar o seguinte, como é que estava funcionando o SUS até o início da pandemia? Ele tinha superlotação do serviço de urgência, ele tinha filas de espera por tempos clinicamente inaceitáveis, ele tinha, portanto, gente que morria sem atendimento, não era uma coisa visível, mas todos os dias saía no jornal, a conta-gotas, situações que as pessoas morriam. Se nós tivéssemos uma crítica permanente sobre mortes evitáveis, apareceria isso numa escala muito maior, mas a gente tinha se conformado com um padrão de desastre de baixa intensidade, ou seja, negócio não funcionar bem, mas o não funcionar bem é quase que visto como a natureza do próprio sistema. É uma verdade. As pessoas diziam, o SUS é legal e tal, mas sempre tinha um problema, né? Sempre aparece um problema. Então, o SUS é quem nos atende finalmente, mas tem problema, né? E assim que eu puder e tiver uma graninha aqui, eu vou procurar uma maneira de ter um seguro privado, porque aí protege mais e tal, né? Essa aspiração no imaginário social diz que o SUS é importante, tem que continuar existindo, mas ele não vai dar conta, porque é muita coisa que precisa, muita gente. Então, vamos achar uma alternativa. Não uma alternativa para o próprio sistema, uma alternativa fora do sistema, certo? E aqui nós estamos falando de uma alternativa dentro do sistema, mas dentro numa nova cancha, né? Nós vamos criar o nosso próprio campeonato e dizer, espera aí, acabou aqui, vamos mudar as regras, esse é outro campeonato, esse campeonato é agora para ver quem propõe a forma de efetivar esse direito como sistema pleno de resposta às necessidades derivadas do direito. E esse deslocamento, então, é o que autoriza nós começarmos a discutir tempos de espera e permanência, tempo clinicamente aceitável, porque a gente precisa desse debate para criar as regras desse novo sistema, dessa hegemonia alternativa do sistema. Porque senão nós vamos continuar tendo um sistema que planeja a miséria, no sentido de planejar a insuficiência, certo? Então ele assume que não vai dar conta de tudo, quando não poderia ser assim. Uma das áreas que é mais evidente, talvez isso, pela natureza, eu diria, recente historicamente, né, da mudança, é a área da saúde mental.
Bom, a gente patrocina toda uma reflexão de mudar, né, a forma de atender saúde mental, de desestigmatizar, de tirar do manicômio, de criar alternativas, só que a gente não entrega isso na escala necessária. E o que começou a se gerar na sociedade? Um contramovimento para abrir de novo os hospitais psiquiátricos, para, né, reintroduzir uma forma superada do ponto de vista, inclusive, da legislação, né, e do princípio ético, né, da atenção à saúde mental. Então, nós, com a escassez da resposta, que era correta, mas escassa em escala, nós pavimentamos o caminho para regredir sobre essa estratégia, certo? Então, essa é uma questão muito delicada, né? Se eu não crio um campeonato com regras mais rígidas, que diz o seguinte, aqui nós temos que cumprir o princípio constitucional, e isso implica trazer para o planejamento as necessidades sociais e planejar a resposta a partir dessas necessidades, né? De forma coerente, e dizendo os tempos históricos em que isso vai se cumprir, que é outra coisa fundamental, porque nesse debate da rede hospitalar, por exemplo, não é fazer pequenas expansões em hospitais, né? Nós estamos falando sobre uma massa de leitos que é de 500, 600 mil leitos. E, além disso, precisam ser distribuídos no território nacional. Não é expandir leitos nos hospitais já existentes, é colocar facilidades de equipamento hospitalar em regiões que não têm essa oferta, né? Ou têm essa oferta de forma muito qualificada. É toda uma rearquitetura dos sistemas regionais, porque o hospital não pode existir sem atenção básica e vice-versa, né? E tudo que implica a forma de organizar a atenção especializada, a urgência, né, a reabilitação. Então, tem todo um circuito, né? Portanto, não é uma discussão qualquer. É uma reforma hospitalar dentro do SUS que tem um impacto sistêmico sobre tudo. Vai fortalecer, né, o amparo da atenção básica, vai, em algumas regiões, inclusive, introduzir uma estabilidade para a atenção básica ou primária, né? Vai enfrentar os gargalos da atenção especializada, vai criar referência oportuna, né, em tempo e espaço para as urgências, ou seja, tem uma série de coisas implicadas aí. E vai exigir um redesenho da capacidade econômica do sistema, mas pensando que o sistema é um fator de desenvolvimento econômico regional, certo? Olha, tu põe um hospital regional de porte, né, numa região, tu muda a dinâmica econômica da região, ou não? Claro que muda, né? Basta ver alguns estados que fizeram isso, muda, porque ali passa a ser um dos principais empregadores, passa a ter um conjunto de serviços em torno daquele complexo, passa a ter um conjunto de deslocamentos de população, de hospedagem, de alimentação, né, e tal. Tu movimenta a economia, tu fixa trabalhadores com uma massa salarial significativa que estimulam, né, a circulação comercial da região, ou seja, muda muita coisa, certo? E se eu começo a olhar dessa maneira, não é descabido pensar que uma expansão qualitativa, né, e quantitativa do sistema de saúde tem sempre um componente-chave no desenvolvimento econômico, é parte do desenvolvimento econômico. E pode redesenhar fluxos regionais. Esse é o fato, certo? Então, se a gente não entender esse negócio com essa amplitude, a gente fica sempre no canto do corner, ali no corner, né, levando porrada e tratando de se defender. Nós temos que trazer a luta para o meio, né, do ringue, ou, melhor ainda, levar para um outro ringue, levar para um outro terreno, onde, então, essa naturalização da escassez seja enfrentada, né, estruturalmente. Mas daí nós temos que ter argumentos, né, pessoal? Por isso a importância da gente revisar um pouco aqui hoje, assim, bom, de onde vêm esses argumentos? A gente tem aí o trabalho que nós mandamos para vocês, dessa revisão, né, de evidências para políticas sobre a congestão do serviço de urgência. Tem que ler esse material, tem que entender, porque ali tem o acumulado internacional sobre isso, parâmetros, estratégias, reorganização de fluxos. É um conjunto articulado de questões que precisariam se tornar necessidades normativas, ou seja, necessidades referenciais formalizadas no sistema, certo? Porque o nosso principal obstáculo hoje, eu ouso dizer, é a naturalização desse negócio, é a transformação dessa realidade inadequada numa espécie de paisagem. E a gente fala quase que anedoticamente. O SUS é bonzinho, né? Mas olha só o pronto-socorro superlotado. O SUS é muito bom, mas olha só a fila de espera para fazer procedimentos. O SUS é bacana, mas frequentemente tem gente que precisa hospitalizar e não consegue. Eu estou falando isso de antes da pandemia, e serve para agora, e serve para depois da pandemia.
porque nós ainda vamos ter o problema, né? Aquilo que a gente conseguiu expandir na pandemia, já querem fechar, né? E fecharam, né? Vocês lembram que no segundo semestre do ano passado refluiu. A gente começou em janeiro desse ano com nenhum leito de UTI adicional habilitado. Os caras as portarias tinham caído todas, não tinha remuneração, demoraram 2 meses para remunerar os leitos que foram ampliados. Agora tu me disse, isso não é uma lógica de restrição, é uma lógica de restrição. Quando começa a diminuir um pouquinho a pressão aí sobre os hospitais, já querem retirar as habilitações temporárias dos leitos de UTI, já não querem pagar mais. Por quê? Porque esse sistema não pode ter o tamanho da necessidade do povo brasileiro. Está proibido, certo? Está proibido fazer isso, porque ele entraria em contradição com a orientação dominante no campo econômico. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que o marco constitucional diz outra coisa. Diz que é um direito constitucional, universal, integral e igualitário, e, portanto, nós não deveríamos nem ter que explicar isso. Nós já deveríamos entrar nessa outra cancha e dizer, bom, se é universal, integral e igualitário, vamos discutir o tamanho que o sistema precisa ter para cumprir isso. É isso que a gente deveria estar discutindo, porque tem um mandato constitucional sobre isso. Mas nós nunca conseguimos instalar o debate dessa forma. Nossa aspiração aqui com este debate sobre os tempos de espera clinicamente aceitáveis é transformar isso numa bandeira capaz de relançar o sistema com essa radicalidade. E tendo uma primeira expressão no 4x4, que é entrar nesse núcleo duro aí da atenção às urgências, tempo de permanência nas urgências e a questão fundamental do acesso hospitalar, que está diretamente relacionado a esse tempo de permanência. Está claro isso? Se você entender isso, já ganhei meia-noite, o mês, certo? Porque isso é o essencial aqui dessa mensagem. Então, vamos olhar um pouquinho o plano de hoje, né? Porque tudo isso foi para dar uma aquecida aqui. Agora preciso entrar em algumas materialidades da discussão de hoje. E o que eu tinha me proposto aqui, deixa eu ver se posso mostrar aqui para vocês. Hoje, que é o terceiro encontro e o último, né, desse módulo 2, é o bloco 3, portanto, eu quero voltar a uma coisa que eu estava revisando aí do que o Carbonari já tinha apresentado, que são entender as dimensões do direito à saúde, que estão contidas nesse famoso comentário geral 14 sobre a Convenção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é um comentário sobre o tema do direito à saúde. Vocês sabem que na Convenção sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais está lá, né, contido, descrito o que é o direito à saúde. Mas esse comentário 14, ele abriu essa referência para poder entender as maneiras como isso se materializava dentro do conceito do direito, né? Isso vai ser muito útil para a gente revisar, e eu quero voltar na apresentação do Carbonari para comentar no âmbito do nosso interesse, que é a atenção às urgências, atenção especializada e acesso hospitalar. Eu quero comentar um pouco mais essa questão da acessibilidade no acesso hospitalar, que é um desdobramento, né, dessa discussão do comentário 14, e voltar a conversar com você sobre essa questão dos parâmetros e padrões de tempos de espera, né? Porque esse é um debate complexo, né? E que, de entrada, uma coisa agora estava numa discussão anterior, de entrada as pessoas dizem, sim, é necessário ter isso, mas elas não acreditam que isso vai ser feito. Elas não acreditam que o governo vai bancar isso. E, paradoxalmente, ao não acreditar que o governo vai bancar, imediatamente se relaxa essa reivindicação. É um tema interessante. Eu estou me referindo, inclusive, aos setores profissionais relacionados a esse tema. E, por fim, aqui essa questão das urgências, né, na Covid-19. Urgência e emergência me perturbam um pouco, mas a emergência aqui vamos tomar de outra maneira, são as urgências, e como a Covid-19, como doença, né, pandêmica, desafia esse nosso enfoque aqui e como nós vamos incorporar a questão da Covid na nossa reivindicação. Ok? Isso é o que nós vamos fazer hoje. Bom, então, vou agora me servir da apresentação anterior do Carbonari para que a gente possa, ao mesmo tempo, relembrar o que ele apresentou, mas relembrar de maneira que isso faça sentido para nós na discussão de hoje. Vou fechar esse lado aqui. Vocês estão vendo a lâmina, né? Estou vendo. Ok. Então,
voltar nessa ideia de que, se eu tenho um direito constitucional, imediatamente, por força, né, dessa definição do direito, existe obrigações, né, deveres, o que é o direito, né, previsto na Constituição brasileira, o direito à saúde, e o dever do Estado em garantir esse direito. Portanto, esse dever, ou nos termos que aqui coloca a apresentação do Carbonari, as obrigações, são com respeito a respeitar, proteger e realizar, certo? Então, primeiro é aceitar a assunção desse direito como tal, que tem a ver com respeito a este direito e, portanto, a maneira de fazer respeitar o direito dos cidadãos que tem esse amparo, né? Proteger seria, em última análise, evitar qualquer processo, né, que ameace ou que bloqueie ou que obstrua esse direito, né? E, portanto, proteger contra interesses privados, particulares e até de estruturas do próprio Estado que queiram limitar esse direito ou impedi-lo na sua materialidade. E realizar já coloca, no caso particular aqui do sistema de saúde, realmente dispor os recursos, né, e a operação dessas respostas numa forma de garantia sistêmica dos direitos aí relacionados a partir do direito à própria saúde, né? E haveria violações se o Estado descumpre essas obrigações de respeitar, proteger e realizar, né? Então, aqui tem uma primeira taxonomia ou classificação que nos permitiria organizar a observação, né, e organizar o registro dessas violações com respeito a essas dimensões. Agora eu quero fazer uma primeira problematização disso que eu acho que é importante sempre ter presente. Uma questão é eu pegar cada violação e vincular ela a uma condição específica e particular das pessoas ou pessoas que sofreram a violação de forma muito concreta em torno a um evento. E eu posso fazer isso de forma contínua. De repente, como eu tenho violações sistemáticas em muitos casos, nós vamos ver a seguir nas categorias do comentário 14 como alguns se repetem sistematicamente, diariamente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um esforço, né, de identificar, denunciar e exigir reparação dessas violações caso a caso. É isso que nós vamos fazer? Ou será que nós temos que tomar aqui uma ideia do direito enquanto direito coletivo e atentar para essa questão da raiz, né, da própria lei, no sentido de como essa lei pode abrigar a própria violação e de como essa mesma lei lida de outra maneira, no nosso caso aqui do direito constitucional, poderia amparar uma ideia de enfrentamento da matriz que gera, né, a raiz que gera o problema dessas violações ou essas desobrigações, né? Então, eu quero que vocês retenham essa ideia, porque nós estamos mais interessados aqui nessa ideia da aliança cidadã e tal, de ter uma incidência sobre a matriz que provoca as violações, certo? Eu pelo menos, estou menos interessado em coletar casos individuais e mais interessado em identificar a matriz, a estrutura, a forma da organização que permite essas violações, certo? Sendo que uma dessas matrizes que permite a violação, que a gente tem trabalhado aqui, é justamente a insuficiência, né? A insuficiência estrutural. Aquilo que a gente já sabe que é insuficiente. Esse planejamento da desassistência. Essa ausência de governança antecipatória, que me permitiria dizer o seguinte: eu sei que isso aqui é menor do que a necessidade da população, portanto, eu não posso ficar na posição de naturalizar isso. Eu tenho que criar um plano de contingência, um investimento excepcional, eu tenho que comunicar quando que nós vamos ter o ponto de equilíbrio, como que eu vou fazer, eu vou diminuir a necessidade social através de ações fortes no campo da prevenção, da proteção ou da educação, ou eu vou diminuir isso mediante uma intervenção estrutural dos fatores de agravo, né? Sei lá, quando eu quero diminuir os acidentes, né? Os traumatismos por acidentes no trabalho, eu tenho que apertar a legislação, né, que garante segurança no trabalho. Se eu quero diminuir, esse é um exemplo maldito hoje em dia, né? Se eu quero diminuir o número de pessoas vítimas de agressões com arma de fogo, eu tenho que diminuir a circulação e disponibilidade da arma de fogo na sociedade, né? Quer dizer, eu tenho
coisas que eu posso fazer nesse ex ante, né? Ou seja, para evitar a necessidade expressa da atenção à saúde, mas isso implica ações do campo da política social, da política geral, da política econômica e tal. E no campo já do diagnóstico, tratamento e reabilitação, reparação, aí eu tenho um investimento que é inerente do sistema de saúde, que é realmente eu ter uma capacidade de absorver o conjunto dessas necessidades atuais, né? Porque eu não posso dizer o seguinte, precisa muita atenção especializada em tal coisa, para tal tipo de procedimento ortopédico, por exemplo, mas eu prefiro investir em prevenção e não investir na capacidade de atenção. Olha, eu não posso fazer essa escolha nesse momento histórico, né? Nesse momento eu tenho que ver necessidade de prevenção, necessidade de proteção, necessidade de educação, necessidade de alterações ambientais, necessidade de diagnóstico, né, qualificado, precoce, necessidade de tratamento qualificado, precoce, necessidade de reabilitação integral, de reinserção, né, se for o caso do mercado de trabalho, etc. Eu tenho que ver essa totalidade. Tudo isso compõe a materialidade do direito. E aí eu vou fazer algumas apostas. Em 10 anos eu quero diminuir 20% da demanda nessa área porque eu vou ter uma ação preventiva adequada nos próximos 10 anos, certo? Estão me entendendo? Ou seja, eu não posso trocar uma coisa pela outra. Frequentemente esse debate cai nessa armadilha. Diz o seguinte, mas era melhor prevenir. Sim, é melhor prevenir, evidente. Só que o efeito da prevenção não é automático nem se aplica aos que já têm o dano, certo? Instalado. Então eu preciso olhar todo o panorama da necessidade de uma forma muito mais abrangente, não é mesmo? Está claro até aqui, pessoal? Porque isso é muito importante também para nós não cairmos na armadilha de alguns debates que acabam sendo circulares, né? Então, essas características das violações, né, eu não vou voltar a elas porque elas já foram apresentadas. Se vocês quiserem depois, voltem a esse material e leiam com mais vagar, né? Já sintetizei antes e não vou voltar a definir isso. E aqui um conjunto de obrigações básicas, né, também contidas na legislação, que permite criar regras mínimas, né, do ponto de vista do que seriam os elementos que são concorrentes para a produção social da saúde, né? Então, bom, garantir acesso e tal, não sei o quê. São todos muito gerais, né? Nós aqui estaríamos fazendo uma espécie de leitura mais ambiciosa sobre essa disposição, sobretudo do que está ali no item A, né, de garantir o acesso, bens e serviços, tal, e ampliar isso no sentido da sua materialidade, né? Não do seu princípio, mas da sua materialidade, das formas de medir e exigir esse acesso, né? Onde o tema do tempo, né, da oportunidade, do tempo, passa a ser fundamental, já que ele é preditivo do resultado final, né, da atenção. Aqui a questão, sempre se fala disso, evidência epidemiológica e tal, só que isso não está colocado, né? Porque nosso sistema de planejamento, que foi em boa parte já corroído, abandonado, temos mais um sistema de programação sobre recursos limitados previamente definidos, ele não sustenta essa abordagem, que é o que nós estamos aqui tratando de colocar. Né? Então, é baseado numa representação de necessidades sociais, que tem informações advindas da epidemiologia, da demografia, da evolução das condições socioeconômicas, da análise, né, da materialidade de direitos correlatos, né, enfim, tudo isso, para que a gente possa trazer para um debate muito mais substantivo qual é o tamanho da necessidade que a gente precisa e qualidade dessa necessidade a ser enfrentada, para que isso se reflita no tamanho, qualidade, oportunidade, disposição, organização da nossa capacidade de oferta, né? E aí medir muito honestamente qual é o ponto de equilíbrio ou desequilíbrio que os vários componentes têm na tensão entre necessidade e oferta, né? Então, é bacana dizer isso aqui, mas materialmente hoje nós não estamos conseguindo dar conta disso, né? A gente não tem isso instalado como princípio organizador. Não está nos nossos planos de saúde em geral, não está, portanto, na dinâmica da prestação de contas e avaliação. Diga-se de passagem, a avaliação se faz muito pouco, né? Se faz uma prestação de contas meio esquisita, mas não tem crítica, né? Que seria fundamental. E isso se deve à falta de um parâmetro relacional que eu possa dizer, nós estamos
a 50% do que seria a necessidade total, 40%, 10%, aqui está sobrando. A gente não faz esse debate, que é um debate meio óbvio, né? Mas dá por sentado que isso não é possível enfrentar ou não se quer enfrentar. Voltando a essa ideia de que muitas vezes, eu sei que isso precisaria ter essa escala, dimensão, mas é que não é possível fazer isso, né? Os próprios usuários muitas vezes dizem isso, não acreditam nisso, certo? E os trabalhadores, menos. A minha experiência sobre isso é meio trágica, né? Diz o seguinte, vamos lá, com os trabalhadores da saúde aí, César, vamos dizer para eles o seguinte, tempo de permanência nas urgências, de 4 horas, máximo até 8. O cara vai ficar rindo, pronto, César bebeu demais hoje, quer botar esse, né, um padrão inalcançável, mas vejam o que isso é, o que significa essa postura em relação às suas consequências políticas, né? Esse é um tema muito perverso, né? A gente não acredita na possibilidade e, portanto, a gente abre mão de discutir a transição entre o que temos para o que deveríamos ter, né, de resposta. E isso a gente tem um efeito prático, concreto, que é anular o horizonte do futuro, né? Quer dizer, tu anula qualquer tema que tu considere que não possa ser respondido no curto prazo. E aí todos os nossos processos viram de curto prazo, e não de investimentos de caráter estrutural, né? De caráter sustentado. A gente não amplia o futuro nesse negócio. Então, esse negócio é bem sério, não é mesmo? Então, quando aqui o pessoal colocou adotar, né? Tirando da própria legislação, adotar, com base em evidência, uma estratégia e tal. Cara, isso está vazio hoje, né? Hoje a gente não tem essa potência, e porque ela não está instalada nos espaços de participação social. A gente não tem essa disciplina de olhar o futuro e construí-lo. A gente não entende o planejamento como uma produção de futuro, né? A gente entende o planejamento, que na verdade é uma programação, sobre disputar o recurso escasso entre várias prioridades que se degladiam entre elas, certo? E, sobretudo, assumindo uma ideia de prioridades de exclusão, né? Se eu priorizo isso é porque eu não vou fazer outra coisa. E um sistema de saúde baseado no direito não pode se dar o luxo de criar uma lógica de priorizações para excluir coisas. É muita coisa para fazer, então vamos definir aí as 3 prioridades e pronto, certo? E o resto que não entra nas prioridades, né? Porque daí vira uma briga para entrar nas prioridades, o resto fica a ver navios, né? E cria uma lógica também que todo mundo acha que o seu problema é o prioritário, certo? Mas com isso provocando uma competição por exclusão. Eu fico espantado. Há uma estratégia baseada em evidência epidemiológica. Daí tu vai lá, escuta o cara que trabalha com coisa do AVC, é a doença mais importante, a que mais mata, mais inabilita e tal. Daí tu vai para outra sala, o pessoal falando do trauma, é a que mais mata, a que mais inabilita, eles usam os mesmos argumentos, né, devidamente tergiversados para popular. Faixas de população e etc. e tal, mas no fim todo mundo assume uma corrida em que para justificar que eu seja a prioridade eu tenho que mostrar que eu sou o mais trágico, né? E quando, do ponto de vista do direito, né, humano e social, não cabe essa priorização de exclusão, né? Eu preciso atender tudo. O sistema de saúde tem que ter o tamanho dos direitos, né, das pessoas em relação à saúde e ao bem-estar e tal. Então, vamos ter isso bastante claro. E aí vamos ver aqui. Se nós temos que atuar, né, nessa questão de garantir o respeito, a proteção e a realização, nós temos que conseguir, né, avançar numa espécie de estratégia de materialidade, né? E aí o comentário 14, ele abre o direito à saúde, mas eu poderia usar essas mesmas questões gerais para qualquer outro direito, mas aqui com a caracterização dentro da saúde, que é explorar esses elementos que são uma espécie de checklist, se quiserem, né, sobre a materialidade do direito. Então, a pergunta é o seguinte: qual é a disponibilidade? Bom, na saúde está claro, eu pego parâmetros, né, de suficiência internacional, por exemplo, mas eu posso pegar os números do que eu registrar como não atendido, que é uma informação muito importante. Quem é que não foi atendido? Quem é que foi atendido fora do tempo clinicamente, né, previsto? Quem é que sofreu consequências por um tempo de espera? Eu pego essas informações
e eu materializo uma discussão sobre a não disponibilidade, ou a disponibilidade, se não houver nenhum problema identificado. Certo? Essa é uma primeira questão. Então, a garantia do direito passa por uma disponibilidade dos recursos, bens, serviços necessários para aquela materialidade do direito. Já que nós estamos falando aqui da atenção à saúde, seriam todos os recursos relacionados à atenção à saúde. Disponibilidade. Certo? César, tem um serviço disponível para te atender, mas é lá em Belém, viu? Do Pará. Mas estão te esperando lá. Se tu puder chegar lá, eles vão te atender. É que a disponibilidade não pode vir dissociada da acessibilidade, certo? E uma acessibilidade é física, é o que eu estou me referindo nesse exemplo. É lá em Belém do Pará. Ah, mas está disponível. Por que o paciente não foi? Puta, porque é lá em Belém do Pará. Às vezes a acessibilidade dentro de uma mesma cidade fica prejudicada quando o cara, por exemplo, não tem dinheiro para pegar um transporte e ir até lá, entendeu? Ou é numa zona em que ele não se sente seguro de ir, certo? Que nós vamos ver aqui a seguir uma outra dimensão, né, da própria aceitabilidade. E essa acessibilidade, portanto, é uma questão chave. E todos esses elementos aqui, eles têm que ser vistos não separadamente, eles são imbricados uns nos outros. A disponibilidade tem que vir acompanhado pela acessibilidade, pela aceitabilidade, pela qualidade, né? Então, isso aqui não é, eu garanti qualidade, então não importa a disponibilidade. Quer dizer, puta, eu tenho um baita serviço, é muito bom, mas eu atendo 10% da população que precisa ser atendida. Aí não dá. Aí já o direito está comprometido, certo? A mesma coisa assim, é muito acessível do ponto de vista, né, sei lá, de não discriminação, etc., né? É gratuito, não tem problema de barreira econômica, só que essa acessibilidade não tem escala, portanto, não tem disponibilidade. Certo? Então, aqui é preciso jogar todo o tempo na inter-relação desses elementos, né, que materializam finamente o direito, né? Quer dizer, a materialidade desse direito está contida aqui nesses elementos. Então, atendo todo mundo, mas a qualidade é muito ruim, né? Todo mundo precisou ser operado, foi operado, mas saíram tudo manco, certo? Ou a acessibilidade funcionou, mas todo mundo morreu, certo? Não dá. Aqui tem questão de qualidade, que é inerente e fundamental para poder entender, né, essa dimensão prática, vamos colocar nesses termos, que é alcançado mediante o resultado, né? A aceitabilidade é uma questão muito interessante pelas várias dimensões que ela tem, né? Que as pessoas podem se ofender com certas formas em que o serviço é ofertado. As pessoas podem considerar incompreensível o que está sendo feito. Isso pode ser uma barreira linguística, isso pode ser uma barreira, né, de estética, pode ser uma barreira de respeito a princípios religiosos das pessoas, pode ser um conjunto, né, de elementos que configuram o que é aceitável, né, para cada indivíduo. Então, a gente não pode dizer o seguinte, não, aqui é grátis, vocês não reclamem. Aqui é assim que a gente faz para todo mundo igual, né? Não, isso é uma questão delicada, né? Muito delicada e que precisa ser levada em conta em toda a organização do serviço de saúde, né? Inclusive no serviço de urgência. A gente não pode achar que é uma medicina de guerra, então vale tudo, né? Ali não tem mais direito à privacidade, não tem mais direito ao sigilo, ao respeito da individualidade, não, isso precisa ser entendido de forma muito clara, né? Então, nesse diálogo entre qualidade, aceitabilidade, acessibilidade e disponibilidade, gravitam elementos, né, de materialização desse direito. Quem é que se anima a dar exemplos em que esses elementos essenciais não estão garantidos no dia a dia, de forma repetida?
Armando, eu não me animo a dar o exemplo, não, mas eu queria provocar um pouquinho, porque acaba que esses 4 elementos essenciais que você coloca, eu fico me perguntando se a gente não está faltando, por exemplo, até para a gente, para nosso propósito, algum outro que fale mais claramente sobre o tempo, né? Tal qual, por exemplo, pode ser entendida a questão da oportunidade de uso, porque disponibilidade política e georreferenciada é uma coisa, mas nenhum desses se refere especificamente ao tempo que a gente tem batalhado tanto. Não é só ter o acesso, tem que ter o acesso em tempo oportuno. A gente não fala isso o tempo inteiro? Só para... Sim, mas eu te provoco, Cláudia, para tu olhares o tempo, aplica o tempo, a oportunidade, né, do tempo, de forma transversa. Dialoga com cada um dos 4 aqui. Fala, dialogue tu aí, faça esse diálogo. Onde é que se situa o tempo na questão da disponibilidade? Na distribuição, né? No tempo na distribuição que eu preciso ter. Georreferenciada, senão não garanto o tempo oportuno de forma alguma. Então, eu posso agregar aí a oportunidade / disponibilidade, certo? Porque esse vai ser um fator que vai afetar a disponibilidade. É que eu estou querendo que a gente faça exatamente esse exercício. Por quê? Porque, de fato, a oportunidade, que seria a adequação temporal da resposta, ela não encontrou guarida no comentário geral 14, né? Não aparece como tal. Mas nada impede que a gente coloque isso. E a forma que eu estou provocando que vocês façam essa aproximação, esse exercício, é colocando disponibilidade / oportunidade, acessibilidade / oportunidade, né? Sempre pensando na oportunidade como temporalidade. A não discriminação / oportunidade, tempo, acessibilidade física e tal, aceitabilidade, qualidade. Pensem um pouquinho aqui, 2 minutos sobre isso, para pensar de que maneira isso que nós estamos propondo, por exemplo, os tempos clinicamente aceitáveis, como eles se encaixam, porque nós vamos ter que criar um fortalecimento do nosso discurso, até para aplicabilidade, né? Inclusive na litigação, na exigência, na justiciabilidade, nós podemos usar esses critérios, né? Dos elementos essenciais do direito aqui, para amparar, através dessa vinculação, com o nosso olhar sobre a questão do tempo, né? Clinicamente aceitável. E não esqueçam que esses elementos estão, por sua vez, dentro de um guarda-chuva do direito, cujas hastes, né, fundamentais, explícitas ali na Constituição, são universalidade, integralidade e igualdade, certo? Isso está explícito ali. Inclusive, nesses elementos essenciais aqui, tem uma coisa que eu não sei porque o pessoal não botou na lâmina, que é a equidade, né? A equidade é um princípio, é um elemento essencial na aplicação do direito. O pessoal frequentemente fala que os princípios do SUS na Constituição são universalidade, integralidade e equidade. Mas isso não é verdade. Lá está escrito universalidade, integralidade, igualdade. E a equidade, ela ganha sentido como elemento essencial, porque ela é também um critério fundamental, né? A equidade, de alguma maneira, ela está inscrita aqui na acessibilidade enquanto princípio de não discriminação, né? Por um lado, que é evitar qualquer tipo de discriminação que geraria uma situação de iniquidade, correto? Mas é no conjunto aqui que a gente deveria situar um 5º elemento, né? A equidade deveria ser um elemento que eu estaria observando e que ele tem um poder de representação, para além de estar contido, né? Em qualquer uma dessas dimensões, tem um valor per se, né? De alguma forma, eu poderia pegar esses 4 elementos essenciais, botar uma barrinha, botar ao lado oportunidade, outra barrinha, equidade. Porque eu tenho que observar em cada um desses aqui como a equidade funciona. E, por sua vez, a equidade está amparada pelo princípio da igualdade, certo? Nós estamos preocupados com a equidade porque, se não houver equidade, o princípio da igualdade vai ser desrespeitado, certo? Porque, no fim, todos têm que ter
a mesma possibilidade, o acesso ao mesmo recurso e o mesmo resultado para cada condição, certo? Não pode ser que o prognóstico do infarto agudo do miocárdio dependa da cor da pele da pessoa, da classe social, de onde ela mora, entendeu? Essa é a questão que me parece importante aí de ser destacada, né? Pensem um pouquinho, 2 minutinhos. Pensem como a gente coloca, a partir dessa provocação da Cláudia, essa questão do tempo nesses elementos essenciais aí. Isso vai ser muito importante para a gente avançar. Enquanto vocês pensam, eu vou buscar água. Já volto. E aí? Encontrar uma solução? Vamos lá, então. Cláudia, quais são os teus comentários a partir da tua própria provocação? Liberar no microfone. Não, eu acho que existem os princípios que são norteadores. E existem os elementos. Eu acho que há dimensões diferentes que tem que ter o mesmo propósito. O tempo, por exemplo, ele se concretiza à medida que eu tenho os princípios e os elementos caminhando conjuntamente. E ele vira um propósito. Eu vou ter a disponibilidade para o quê? Porque quando eu leio este slide especificamente, quando eu bato o olho, está muito na infraestrutura. Mas essa infraestrutura precisa funcionar. Por isso que eu acho que até a provocação anterior, né? Eu não tenho que ter só leito, tem que ter leito operante, operativo, o nome que a gente quiser discutir. Então, o tempo ou a oportunidade de uso num tempo adequado, seja ele clínico, seja ele geográfico, seja ele do próprio
da questão da necessidade que o indivíduo se coloca, né? Porque uma coisa é o tempo que o indivíduo que impõe ao sistema uma necessidade tem, a outra coisa é o tempo que o sistema tem para acolher aquele indivíduo. Se esses tempos são totalmente diferentes, tem uma incongruência no meio do caminho. Então, acho que também tem o tempo do indivíduo, que precisa ser ouvido, acolhido, entendido, reprogramado, ou o que for, né? Então, acho que o tempo, ele vira, na verdade, um propósito, que é o para que toda essa infraestrutura que a gente tem, né? E ele vira um modus operandi de medir se a infraestrutura toda aqui, se a disponibilidade está alcançada, se a acessibilidade também, porque se tudo isso tiver ok, mas o tempo não responde, tem algo que não foi calculado corretamente, não foi parametrizado corretamente, ou distribuído corretamente. Então, acho que o tempo, hoje, assim, correndo, um pouco cansada, eu colocaria como um propósito e uma forma de mensurar todos esses elementos. Muito bom, Cláudio. Acho que é um bom arranque aí para reflexão sobre isso. Porque o exercício é esse, né? Como que nós entendemos essa nossa indicação no marco dos direitos? Isso tem que ganhar uma dimensão de materialidade, de operação, né? Porque senão a compreensão sobre o que nós estamos propondo, né, dos tempos de espera e permanência, dos tempos clinicamente aceitáveis, fica pendurado no vazio, né? Parece que a gente inventou uma fórmula agora matemática e tal. Mas a construção argumentativa que nós estamos propondo, e por isso fizemos a organização desse curso dessa maneira, é que vocês, cada um que está participando, cada uma aqui, possa buscar nessa argumentação baseada nos princípios do direito e nesses elementos essenciais, buscar a expressão, né, do valor que tem essa disputa pelo tempo clinicamente aceitável. Os demais aí que querem comentar sobre isso, porque esse é um ponto essencial aqui da nossa conversa de hoje. Como é que vocês pensaram? Qual a reflexão a partir da provocação da Cláudia e dos comentários dela? Pessoal? Cláudia, acho que nos deixaram sozinhos aqui. Deixaram nada? Eles estão pensando. Vamos dar um tempo para eles, rapidinho. Se tiver um tempo, o que estão fazendo, pô? Pessoal de Niterói dá logo guarda-graça. Vamos lá. Quero saber o que vocês estão pensando, já pensando na própria materialidade de levar esse debate aí onde estão, né? Saiu aqui. Então, pessoal, vamos lá, mais ideias, mais comentários. Vocês não ajudam também, né? Então, vamos retomando aqui. Já que vocês estão assim, não sei, envergonhados. Acho que o comentário da Cláudia é bastante já, né, potente, né, para nos fazer olhar isso, né, de uma maneira muito forte, muito transversal. Quer dizer, disponibilidade. O efeito da pouca disponibilidade vai estar marcado, né, por problemas relacionados à oportunidade, né, da própria atenção. Seja por deslocamento, que aí se desloca para a questão da acessibilidade, né, uma disponibilidade que se reflete em seguida em barreiras de acessibilidade por impossibilidade de acessibilidade física, né? As questões da ordem de informação,
as pessoas não sabem onde ir, né, frente a uma necessidade, então isso pode ser uma barreira que se transforma em seguida num tempo perdido buscando onde ir, né, frente a uma necessidade, sendo eventualmente não acolhido em algum lugar, né? A questão da acessibilidade econômica são os custos diretos e indiretos, então se eu tenho uma falta de disponibilidade no território, se torna uma questão de tempo relacionado ao recurso econômico para conseguir ter um transporte adequado, né, por um tempo que me consome muito mais do que deveria pela distância física. A própria questão do princípio da discriminação, de repente o serviço atrasar ou postergar o atendimento, o acesso, por uma questão de barreira criada por discriminação em relação à identidade dos sujeitos e tal. A aceitabilidade como sendo uma questão que pesa, né, também na temporalidade da resposta, e aí pode ser tanto a aceitabilidade do próprio sujeito do direito como paciente, mas também dos trabalhadores, né, no seu exercício ali. A questão da qualidade vai ser um insumo e um produto, né, que pode pesar, porque se eu tenho uma má qualidade na organização assistencial, dos equipamentos, né, e do trato, da forma de processar, acolher, processar as necessidades, tudo isso pode repercutir e se expressar num tempo inadequado, não disciplinado para a necessidade, né, temporal da resposta e comprometer a qualidade final, que, por certo, é um tema que é muito presente nessa ideia do clinicamente aceitável, né? Quer dizer, o que nós estamos olhando é por que o tempo é clinicamente aceitável? Porque ele está relacionado ao prognóstico clínico, certo? Essa é a importância da expressão clinicamente aceitável. É porque nós temos suficiente conhecimento para saber que se o indivíduo não for atendido naquela janela de tempo, a consequência disso é um comprometimento do seu prognóstico, do seu potencial de resultado prognóstico, né? Quer dizer, ele vai perdendo ali vida, vai perdendo autonomia, vão se instalando sequelas, né? Enfim, essa questão passa a ser fundamental, né, do ponto de vista prognóstico. E, portanto, nós deveríamos aqui sair daqui muito sintonizados na forma de utilizar, né, esses elementos essenciais. Insisto, deveríamos agregar aqui a questão da equidade como princípio de aplicação, né, quer dizer, a forma da aplicação da lei, e que também é, de alguma maneira, a preocupação com a equidade transversal a esses elementos, né? Assim como a temporalidade, ou seja, a oportunidade da resposta. Não havendo resposta oportuna, o que acontece com esses elementos? Todos eles ficam comprometidos, certo? Acho que nenhum se salva aí. Se não se exerce a oportunidade no tempo, diga. Portanto, há uma violação do direito, né? Se o tempo não for, se esses elementos não forem possíveis de torná-los disponíveis, acessíveis, aceitáveis, estaríamos aí diante de ofensa ao direito, efetivamente. Exatamente. E se a oportunidade desses elementos, né, a oportunidade no tempo, o tempo clinicamente aceitável, não é respeitado, tem um efeito de afetação de todos esses elementos, portanto, uma afetação sistêmica do direito, certo? Eu acho que é isso que a gente vai ter que trabalhar na nossa argumentação. Porque alguém pode dizer, não, mas mais importante que a oportunidade, o tempo clinicamente aceitável é a qualidade, né? Se alguém tentar sair por essa vertente, nós vamos dizer, não, espera um pouquinho, mas a oportunidade não vem aqui substituir a qualidade, nem vem competir com a equidade como elemento transversal. Eu não vou trocar a oportunidade no tempo pela aceitabilidade, eu não vou trocar a oportunidade pela acessibilidade. Pelo contrário, a oportunidade, ou seja, o tempo clinicamente aceitável, vai ser uma espécie de parâmetro geral para verificar a materialidade desses elementos aqui na garantia do direito. Certo? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Faz muito sentido. E se nós formos fazer uma aplicação literária de cada elemento desse aí,
há muitas cobranças a serem feitas aqui em Niterói, principalmente para tornar acessível a informação. Onde se tem determinado serviço para que você não perca o tempo de busca de um e de outro, em uma e outra unidade, por exemplo. Eu sou advogado, sou mais conhecido agora como advogado, mas sou motorista de ambulância aqui em Niterói, no hospital psiquiátrico, né? Antes de ser advogado, já era motorista. E na sexta-feira, no meu plantão passado, nós tivemos um evento, um incidente, o paciente agrediu 2 profissionais de saúde e os 2 profissionais de saúde tiveram fraturas, um no rosto e outro na perna, em função da queda de uma rasteira que esse técnico levou. A nossa referência de protocolo é sair do hospital, na ambulância, com os profissionais, e ir direto para um hospital intermediário chamado CPN. Na verdade, o Hospital Municipal Carlos Tortelli. Veja que, quando nós saímos de lá, a necessidade que nós tínhamos era de buscar ortopedia para avaliação da fratura da perna, da possível fratura da perna e do possível fratura da lesão do rosto. Nós fomos. Veja que eu estava profissional de saúde, com outros profissionais de saúde dentro da ambulância, para um atendimento de avaliação ortopédica. Nós fomos para o Hospital CPN e depois tivemos que ir para o Hospital Estadual Azevedo Lima, que é onde estava o serviço de plantão naquela sexta-feira. Portanto, a informação, a acessibilidade e o tempo não se mostraram adequados para a efetivação do direito ao tempo razoável para esse atendimento. Pelo menos esteve por um período razoável de tempo comprometido, porque a informação não estava acessível, de que nós não tínhamos plantonista naquele primeiro hospital. A acessibilidade eu não posso discutir, porque em ambas as unidades elas são de fácil acesso, mas a informação para o serviço, onde está o serviço que eu preciso para que eu possa ser imediatamente conduzido a ele, não estava. Então, houve ali, inicialmente, um prejuízo, pelo menos do tempo. Claro, os efeitos em função das lesões que foram sofridas pelos profissionais não foram... também não posso dizer que não foram, porque o rapaz que sofreu a queda, ele teve a tíbia partida, então vai ter que passar por cirurgia para poder fazer. Mas veja que esse tempo de buscar uma unidade e outra poderia ter sido diminuído se tivesse sido direto para o segundo hospital, né? Então, essa questão da informação, a acessibilidade da informação, ela realmente é comprometida aqui em Niterói. Eu acho que é uma disputa que a gente precisa fazer para que esse elemento seja mais bem apresentado, né? Se isso é assim, e essa é a minha maior crítica, né? Se isso é assim para nós que já estamos dentro do sistema, como operadores do sistema, imagina para fora, para a população, que é a quem a gente tem que dar assistência, né? Então, a gente às vezes conversa aqui, né, César? Qual é a unidade de saúde que vai dar assistência ao paciente que sofre um acidente vascular? Nós não sabemos qual é a unidade. Portanto, essa acessibilidade, esse tempo para que esse serviço, essa assistência ocorra, pode estar comprometendo, inclusive, levando a óbito esse paciente, né, em função do grau do acidente que ele possa estar sofrendo. Acho que é isso que, dentro dessa questão dos elementos, acessibilidade, disponibilidade, informação, a gente podia comentar. Algum outro comentário aí sobre isso? Ponto essencial essa discussão. Vou fazer um rapidinho. Diga, Cláudia. Na verdade, eu acho que a gente precisa ousar e criar ou pensar melhor sobre a questão do tempo, né? Se ele, como eu mesma provoquei a gente, se ele vira um propósito e uma métrica para a organização e efetivação dos elementos essenciais, eu acho que há tempos diferentes que precisam ser pensados.
por exemplo, existe o tempo de deslocamento, o tempo de inclusão no sistema de saúde, o tempo de resposta do sistema de saúde e o tempo clinicamente aceitável, que a gente tem, no mínimo, 4 tempos diferentes. E eu acho que a gente, enquanto grupo, pode pensar outros tempos, a exemplo do que o colega, acho que é o José Ricardo, estava falando, assim, pegando esse case que ele falou, quais foram os tempos, para além desses 4, que a gente tem que pensar, né? Mas eu ainda acho que o tempo, neste caso, assim, a questão do tempo, ele pode virar para nós, enquanto força para uma identidade contra-hegemônica, não é isso, Armando, que você estava falando? Ele tem que ser, ao mesmo, concomitantemente, um propósito, uma métrica para os elementos essenciais. Aí eu acho que ele é transversalmente incluído naqueles 4 elementos que você colocou. E aí a gente precisa ver se existem 4 tempos ou mais. Eu tentei criar 4 aqui agora, mas acho que é isso. Mas me permita só uma observação, porque isso que tu fizeste, que é muito interessante, é uma espécie de exercício analítico, né? Do que seria o tempo de espera e permanência. Isso é correto. É que quando a gente coloca em debate um tempo de espera e permanência, nós estamos falando sobre somatórias de vários tempos. Isso, o exercício analítico que tu fizeste, é isso mesmo que tem que fazer, né? Então, quando eu falo assim, o tempo clinicamente aceitável para a redução cirúrgica da fratura de fêmur, eu estou falando do tempo, primeiro segmento de síntese, que combina todos os tempos consumidos entre o momento da fratura e o tempo em que o paciente sai da sala cirúrgica com a osteossíntese feita, certo? Então, aí vai entrar o tempo que ele ficou em casa antes de ser, inclusive, identificado, né, como tendo sido fraturado, porque, de repente, ele caiu, estava sozinho. Entra o tempo que demoraram para avisar, né, tomar as medidas de comunicação, a recepção da comunicação, o processamento do envio de uma unidade, de uma ambulância, aí a definição de onde esse paciente deve ir, o acolhimento no serviço, o diagnóstico inicial, a definição que ele tem que ir para a cirurgia, os exames laboratoriais e a avaliação do especialista que antecede a cirurgia, tudo isso vai somando, né? Mas o tempo, que é o tempo de permanência nesse processo, que é entre a fratura e a saída da sala cirúrgica, é um segmento, né, de totalização, que a gente vai chamar de tempo de permanência, certo? No processo assistencial. Tudo que antecedeu a entrada dele na sala de cirurgia é o tempo de permanência no circuito da urgência. E aí tem as 4 a 8 horas, certo? Então, essas definições, tu tem toda a razão, a gente precisa adotar elas, né? Definir e criar as normas sobre essas temporalidades. Porque depois que ele fez a cirurgia, começa um outro circuito temporal. Quanto tempo ele demora para entrar no processo da reabilitação? Que tem já regras também, e que não pode passar muito tempo depois da cirurgia. Muito tempo que eu estou falando é horas, né? Não é que uma semana. Poucas horas depois da cirurgia começa o processo de reabilitação. Ainda no leito, no hospital, no pós. Né? Me permita uma parte só para te dar mais um elemento de informação que eu esqueci. O rapaz que sofreu a fratura da tíbia, ele tinha previsão de intervenção cirúrgica só para quarta-feira, ou seja, amanhã. Então, esse tempo entre a fratura que você está colocando, foi o momento que eu entrei com ele na unidade, até o dia em que ele ia passar por uma intervenção de fratura, é muito maior do que qualquer tempo que a gente agora acabou de fazer aqui nessa análise, né? Porque não é um tempo imediato, apesar do hospital lá ser um hospital de emergência, que seria realizado. Ele não chegou lá, foi acolhido e foi imediatamente para a sala de cirurgia para fazer no mesmo dia a cirurgia. Foi constatado que ele precisaria fazer intervenção cirúrgica, mas só 96 horas depois ele seria submetido a essa cirurgia. Então, esse tempo também é o tempo de elemento de informação que a gente precisa te colocar.
Mas veja só, é que esse debate, por isso que ele é um tempo clinicamente aceitável, que pode ou não ser entendido como socialmente aceitável. Essa é uma outra coisa interessante da gente discutir. O tempo clinicamente aceitável tem a ver com o tempo que, sendo respeitado como limite de tempo, não compromete o prognóstico, ou seja, não compromete o resultado final. Certo? Então, a pergunta que estaria colocada para a fratura específica que teve o rapaz é quanto tempo é esse tempo clinicamente aceitável, certo? Porque na fratura de colo de fêmur tem uma espécie de consenso, que já está inclusive na legislação brasileira, que é 48 horas depois da fratura. Esse é o tempo máximo, certo? Para a fratura de tíbia, seria aceitável o mesmo tempo? Né? É menor? É maior? Quando uma fratura é exposta, qual é o tempo? Diferente, né? A fratura de fêmur exposta é 48 horas ainda ou é menos? Né? Essas discussões que são técnicas e têm a ver com os estudos que mostraram quando começa a se perder qualidade de vida, perder a possibilidade da vida, perder funcionalidade, é o que define essa janela de oportunidade de tempo. Aí eu volto à minha questão, é que às vezes a aceitabilidade do tempo clinicamente definido não é aceitável socialmente. O cara vai dizer, não, mas eu não precisa ser menos. O fato de não mudar o prognóstico não é argumento para mim, porque esse negócio me gera dor, me gera incapacidade por mais tempo, eu quero ser operado hoje, eu quero ter o tratamento hoje, né? Essa é uma discussão importante, não é mesmo? E ela tem a ver com todos esses tempos, eles precisam ser pactuados também nessa sensibilidade argumentativa. Diz, não, clinicamente aceitável, a catarata pode esperar 4 meses, como o Canadá faz. É 4 meses catarata. Diagnosticou, indicou cirurgia para catarata, tem que operar em até 4 meses. Alguém pode chegar aqui e dizer, não, mas 4 meses é muito tempo. Eu acho que tem que ser menos, porque isso torna a pessoa, né, muito limitada, dependente, e se tiver mais que tal idade, a catarata pode criar um risco adicional para cair, sei lá, estou aqui colocando isso assim, né, como geral. Estão entendendo? Ou seja, tem um acordo que precisa ser feito a partir da base clinicamente aceitável, que é uma definição técnica, né, e aquilo que vai ser socialmente aceitável, que é uma outra discussão. Certo? E quando a gente fala em direitos humanos, ali nós estamos falando da aceitabilidade social. Eu preciso fazer essa tradução do que é clinicamente aceitável para a aceitabilidade no exercício do direito. E aí eu posso ter que convencer as pessoas de que tal tempo clinicamente aceitável é o que deveria ser adotado, né? E aí fazer a discussão. De repente, o tempo clinicamente aceitável pode não ser entendido como socialmente aceitável, e tem que ser menos. Aí funcionaria o tempo clinicamente aceitável como uma espécie de parâmetro máximo, né? Sei lá. É uma construção, viu, pessoal? Por isso, quando a gente fala aqui de criar uma aliança cidadã pelos tempos de espera e permanência, a gente vai entrar nesse terreno da discussão. Nós vamos chegar lá com as nossas pastinhas, com todos os elementos clinicamente aceitáveis que a ciência nos propõe, né? Que os estudos sobre resultado clínico propõem, mas, de repente, a sociedade pode dizer que não, que tem que ser menos tempo, tem que ser mais rápido, tem que ser... Bom, nós vamos ter que discutir isso. Esse é o campo do exercício do direito e sua validação social, sua aceitação social. O que é importante é tirar essa discussão da sombra, né? De começar a discutir isso. Esse exercício que a Cláudia fez aqui, que o Zé Ricardo agora comentou, nós estamos mudando a cancha, já estamos partindo para um outro terreno de debate, que não é o terreno que hoje está instalado. Né? O depoimento do Zé Ricardo está muito claro. Perdeu-se tempo porque não sabia bem onde ir, né? Por exemplo. Bom, se há situações que se perde o tempo porque não está claro onde se vai para determinado tipo de atendimento, essa é uma questão que tem uma exigência de reorganização imediata, né? E isso passa a ser muito importante. Eu estava vendo no chat aqui, a Helenilson, né? Dizendo que acho que a pandemia nos ensinou a necessidade de rever e adaptar constantemente questões como o tempo e a demanda. É isso aí, eu acho que sim. Essa seria a melhor consequência, né, da pandemia, que tornasse esse um debate muito claro.
e que falta a informação certa. Isso também a pandemia nos mostrou e que nós já arrastamos há algum tempo, né? Vejam que curioso, uma das nossas metas de mobilização, né, da campanha, né, da Aliança Cidadã, é justamente entrar nesse debate, né? Aqui, ó, nas 14 metas mobilizadoras, uma delas diz respeito a se publicar, né, as competências e obrigações, veja só, as competências e obrigações num guia digital dos serviços dos municípios, regiões e estado. Certo? Então, está colocado ali como uma meta de mobilização e que a gente pode materializar. E aí nós começamos a criar também padrões, né? E dizer, olha, tal coisa tem tal tempo, e colocar isso na descrição do serviço. Aqui não pode esperar para a primeira avaliação médica mais que tanto tempo, na categoria A, B, C e D. Isso aparece de novo aqui justamente nessa meta de mobilização número 7, que é ter a classificação com tempo máximo de espera. Isso tem que estar publicado. E se tu não vai conseguir respeitar o tempo máximo de espera, que, diga-se de passagem, é um tempo que eu preciso pactuar também, né? Aqui está ali, ó, azul não urgente, 240 minutos. O que é 240 minutos? São 4 horas, certo? Será que o pessoal vai aceitar isso? A boa prática diz que não deve esperar ninguém mais que 1 hora. Então, o azul deveria ser até 60 minutos para a primeira avaliação médica. Porque lembrem que essa classificação não é diagnóstica, né? Não é que o pessoal foi diagnosticado e agora está esperando para o atendimento definitivo médico. Não, eles ainda não têm diagnóstico. Nenhum médico examinou eles para dizer, né, que não é grave. É um diagnóstico feito, perdão, é uma classificação, não um diagnóstico, feito em cima de um protocolo, né, uma escala de classificação, aplicado por enfermagem, que tem como escala uma validação, uma sensibilidade, mas que não é diagnóstica. Por isso o pessoal não poderia ficar esperando demais, e nem poderia ir embora sem ter sido visto pelo médico, que é um problema de desistir do atendimento, porque eles não foram atendidos. Ter a pulseirinha não significa que foram atendidos. Eles apenas passaram por uma escala de classificação para espera, pelo primeiro atendimento médico. Mas eu quero voltar um pouquinho a isso que o Zé Ricardo estava dizendo. A gente pode gerar, a partir disso aqui, uma espécie de instrumento, né, de verificação, e começar a trabalhar isso, né, de forma mais proativa na avaliação do serviço, de forma participativa, com os trabalhadores, com os gestores, com os usuários. Esse pode ser um excelente caminho para gerar uma estratégia de intervenção. O que nós precisamos é tirar esse debate da sombra, né? Então, aqui, se vocês revisitarem essa apresentação, né, essa conferência que fiz com as metas e mobilizadoras, vocês vão encontrar várias pistas para poder falar sobre esses elementos essenciais, né, que nós estávamos olhando. Então, sei lá, nenhum paciente internado no serviço hospitalar de urgência ou nas UPAs. Daqueles elementos essenciais do direito, quais estão relacionados com essa meta? Todos, Cláudia? Já estou fazendo leitura labial. Assim, tu não pode me xingar que eu consigo ver. Diga aí, libere teu microfone, faça seu comentário. Todos? Então vamos lá, vamos revisá-los. Disponibilidade. Muitas vezes são atendidos, são internados nesses locos da infraestrutura por falta de oportunidade no locus mais adequado. A gente falou da acessibilidade, a gente falou da qualidade e a gente falou do... Qual foi o outro, gente? Disponibilidade, acessibilidade, qualidade... Aceitabilidade e qualidade. Tem um sujeito no meio do caminho, porque, por exemplo, se você coloca aquelas cores da classificação, né, que normalmente são usadas na classificação de risco, a evolução do tempo, né, o tempo de evolução entre uma faixa e outra varia
em acordo com a própria patologia, com a própria organização do serviço, com a própria condição clínica e social do paciente e com a condição de como ele se vê naquele sistema. Então, existe quando eu fui fazer no exercício, porque eu acho que a gente precisa fazer traduções para ganhar concretude, argumento e em compreensão dos atores envolvidos, quando a gente fala tempos de permanência e... volta aí, Armando. Tempo de espera e permanência. Tempos de espera e permanência. Quando a gente coloca só essa frase, ela fica... ela sintetiza tudo, mas não necessariamente ela é traduzida, tanto para a organização do serviço quanto para a argumentação de propósitos de mudança. Então, acho que os tempos traduzidos, o tempo de espera e permanência traduzidos em outros tempos, eles nos ajudam tanto na organização quanto na conscientização dos atores envolvidos. Certo, mas aí eu quero que vocês olhem aquele material que a gente fez sobre congestão e superlotação, né? As evidências para o manejo, porque ali é uma outra forma de apresentar isso, Cláudia, né? Quer dizer, em vez de falar do tempo de espera e permanência, a gente está falando de congestão e superlotação, que é já o reflexo, né, desse desequilíbrio e tal, da disponibilidade, né, da própria capacidade, portanto, de acolher e a falta de fluxo. Então, ali o que sustenta essa classificação de existir a congestão, de existir a superlotação, é justamente os tempos de espera e permanência. Aquele material está muito claramente, né, desenhado com isso. Inclusive, tem uma primeira parte que trabalha sobre as definições, porque essas definições têm também conflitos e tal, mas o que seria a congestão? É o fluxo lento, né? Inclusive, tem serviços que ficam com congestão, mesmo não tendo superlotação, é que eles não têm fluxo. Então, o paciente chega, não tem ninguém no corredor, não tem nada, está ali, poucos pacientes, mas é tudo muito lento, né? O exame pelo médico demora, o acesso ao laboratório é lento, a autorização para a internação demora. Então, aquele indivíduo que não está num serviço superlotado, ele está num serviço que tem uma congestão, ou seja, ele não tem fluxo dentro do tempo esperado. E se o volume de pacientes novos que chegam é suficiente, ele evolui para superlotação. Por isso eu posso, né, monitorando a congestão, prever se aquele serviço vai superlotar. Porque quando eu começo a ter uma chegada mais intensa de pacientes num serviço congestionado, que não tem fluxo, ele fatalmente vai evoluir para superlotação, certo? Então, é um caráter aditivo, né? E como a permanência, vejam só, o tempo de permanência que leva tanto a evidência da congestão ou da superlotação, quando isso ocorre, todos os modos, é o tempo de permanência que nos interessa. Isso que é interessante, né? Então, eu posso ter um serviço que tu vai lá, olha e diz, pô, não está nem lotado, né? Quer dizer, ainda tem cama aí vaga de observação, não tem nenhum paciente, né, esperando antes de ser atendido, estão todos em atendimento. Sim, mas quanto tempo esses pacientes estão ficando ali? Essa é uma pergunta-chave, certo? E, frequentemente, os nossos painéis de informação não colocam isso em pauta. Então, a gente pode até ver, como aqui em Porto Alegre, quantas pessoas estão esperando internação agora no serviço de urgência. Eu entro no painel aqui e vejo. Mas não me informa quanto tempo cada um está esperando. Certo? Então, eu posso ter menos gente esperando hoje do que ontem e dizer, puxa, está melhorando. Mas eu só posso chegar a uma conclusão que se realmente está melhorando se as pessoas que estão ali esperando internação, elas estão dentro do limite de hora que eu estabeleço como seguro clinicamente. Se elas já estão acima desse tempo, né, indicado, aquele número ali tem que ser lido de outra maneira. Não é apenas quantos estão, mas é saber quanto tempo estão esperando. Porque eu posso, eventualmente, não ter uma superlotação, mas já ter a congestão. E isso vai criar dano para o paciente. Tá claro? Passa a ser muito mais exigente o tempo de espera e permanência do que simplesmente dizer, está superlotado ou não está superlotado.
porque pode não haver superlotação, mas ter congestão, e isso já gera dano. Tempo de espera e permanência excessivo. E só para esclarecer uma coisa que tu mencionaste, Cláudia, que tem a ver, o tempo de permanência é a soma dos tempos de espera. Aí tem vários tempos de espera que a gente precisa entender. O documento esse descreve isso bem, é interessante vocês olharem. Outros comentários? Mas Cláudia? enquanto efeitos, nós não estamos trabalhando só com gestão e superlotação. Não. Efeito. O efeito já é outra coisa, né? O efeito são as taxas de morte evitável, tempo de permanência no leito depois da internação, porque quanto mais tempo ele ficar na urgência, mais tempo ele vai ficar no leito depois, essas evidências são fortes também, está lá descrito no trabalho. E então a gente pode ver os efeitos, né? Aqui veja só, eu posso monitorar a saturação com gestão das urgências para evitar a superlotação. É um monitoramento com caráter preditivo e que deve gerar alertas para o sistema, né? Então está nas nossas metas de mobilização também. A outra coisa é essa, deixa eu ver onde é que está esse. Bom, fortalecimento do complexo de regulação para poder justamente monitorar, articular os tempos, né? Um planejamento integrado que aponte a suficiência, o equilíbrio dinâmico prospectivo. E onde é que está? Tem um aqui que trabalha com a questão do... Aqui, ó, 100% das mortes e complicações investigadas, para saber se está relacionado aos tempos, né? E os seus efeitos. Então, aqui, essa meta trabalha com esses efeitos diretamente no serviço de urgência. Depois a gente teria que ver, dentro do serviço de hospitalização, como que o tempo de permanência na urgência implica em maior tempo de permanência no leito depois, né? Que é um problema de cascata sistêmica. Certo? Caramba, falta só 15 minutos para acabar a nossa atividade aqui. Como passa rápido o tempo, nada como uma boa companhia, não é mesmo? Pessoal, você sabe que você agora, com essa última fala, me remeteu aqui a uma lembrança do Hospital Lourenço de Freitas, que sempre foi referência de intervenção cirúrgica de próstata. E a nossa discussão sempre foi saber o tamanho da fila virtual, porque as pessoas não ficavam internadas no hospital. Entravam para fazer cirurgia, mas a fila era virtual, ou seja, a regulação ia chamando conforme a oferta do leito para cirurgia. E aí, de vez em quando, vazava um desses pacientes da fila virtual para fazer uma reclamação, buscava o conselho, buscava a Associação da Saúde, para dizer que já estava aguardando 2 anos na fila e que aquilo que era uma cirurgia eletiva tinha se tornado uma cirurgia de urgência porque já estava com uma situação de classificação de malignidade. Ou seja, é super, hiper importante que a gente consiga ter acesso não à fila em si, né, mas ao tempo que a pessoa está na fila, exatamente para tentar fazer com que essa busca da eficiência dos procedimentos no tempo adequado aconteça e o direito à saúde e assistência seja efetivada da forma adequada, exatamente para evitar que esse tempo excessivo transforme algo que seja benigno, passível de um resultado positivo numa situação negativa. Havia relatos, a gente conseguia descobrir muito raramente, mas conseguia relatos de pacientes que morriam na fila em função do tempo de espera. Era isso que eu queria falar a partir da tua última informação. É isso aí, mas é que eu acho que é isso que nós temos que sair aqui desse nosso curso muito armados para isso, né? Porque nós estamos enfrentando algo que não é um fenômeno novo, né? É um fenômeno persistente, que é a ausência de luz sobre esse tema dos tempos, né? Por isso que não é uma questão só das listas, né, de espera do sistema, é a questão dos tempos de espera, né? Essa é a definição lá do
dos canadenses originalmente, que nós adotamos aqui a Aliança Cidadã pelos Tempos de Espera e Permanência, não é mesmo? Que tem a ver com a maneira como nós, então, traduzimos, né, essas filas de espera na sua adequação temporal. Porque não basta dizer que na fila tem 5.000 pessoas, sabe? Eu tenho que saber o tempo que elas estão esperando, o compromisso prognóstico que tem, né? Eu preciso processar isso, organizar os tempos de espera numa fila inteligente, não numa fila burra, simplesmente chegar e ficar ali amontoado. E tornar isso transparente. Isso vai ser a consequência de instalar esse debate, é que nós vamos ter que ter transparência nos tempos de espera de todos os processos. Mas o efeito sistêmico disso é que todos os processos assistenciais vão ter que ser revistos na sua, né, disponibilidade, na sua aceitabilidade, na sua forma de acessibilidade, entende? A equidade disso, ou seja, é uma cascata, é um deslocamento do debate. E aí tomar isso muito seriamente e traduzir isso em formas de medir, de colocar em debate público os parâmetros, né? Um dos nossos objetivos hoje aqui é destacar o fato de que existem parâmetros na legislação nacional já, existem muitas normativas que a gente precisa começar a trabalhar, né? E aplicar de fato, e existem consensos técnicos internacionais, né? Que a gente pode trazer tanto consensos científicos quanto os consensos criados para aplicação da política nacional. Ora, o sistema inglês, né, do Reino Unido, quando ele define 4 horas de permanência na urgência e passa a aplicar isso, foi uma definição de política baseada em evidência científica, né? Mas uma mudança profunda. E que, num primeiro momento, teve um resultado que todos acharam ser espetacular: 97% dos pacientes não saía antes de 4 horas. Aí foram fazer uma investigação avaliativa sobre o resultado assistencial e era muito ruim. Os caras estavam saindo rápido do serviço, mas estavam sendo muito mal atendidos, ou seja, a qualidade estava comprometida. Porque os serviços, em vez de se reorganizarem para atender bem no tempo definido, eles tinham criado mecanismos de mandar os caras rápido embora, certo? Os australianos, que adotaram quase na mesma época as 4 horas, eles fizeram um trabalho muito diferente. Eles realmente entraram no processo com a preocupação de não sacrificar a qualidade. Então, eles fizeram um trabalho muito mais estruturado. O resultado foi que, na Austrália, eles conseguiram conjugar o tempo, o limite do tempo, com a qualidade assistencial. Melhoraram a qualidade, porque respeitaram tempos clinicamente aceitáveis com uma forma de atender qualificada, né? Não permitiram de nenhuma maneira que os caras fossem mandados embora para ajustar o tempo, né? Não, tinha um critério, tinha supervisão, tinha uma reforma da organização do trabalho, suficiência de pessoal. Na Inglaterra, não. E aí, quando descobriram, né, esse negócio na Inglaterra, foi um escândalo. Felizmente, eles não sacrificaram a política das 4 horas. O que eles fizeram foi assumir que eles precisavam reestruturar para respeitar as 4 horas com qualidade, como tinham feito os australianos. Então, foi uma discussão muito interessante, né? E aqui no Brasil, eu sinto dizer para vocês, mas a gente avacalha tudo, né? É uma avacalhação permanente. Então, começaram a usar uma escala, né, que chama o MEDOX, que é uma escala americana de tempo de saturação do serviço de urgência. É uma escala de 0 a 200 pontos. Inclusive, está referido também nessa revisão que a gente fez, né, sobre congestão e superlotação, uso de escalas para monitorar saturação. Essa é uma escala que tem um poder preditivo muito interessante, ela é relativamente simples, usa 7 variáveis, né, facilmente coletáveis em serviço de urgência e tal. E é uma escala de 0 a 200. Daí começaram a aplicar aqui no Brasil, meio selvagemmente, antes de nós fazermos a validação, que agora foi feita num estúdio de mestrado aqui na Unicinos, lá no retrasado. Dava tudo em 200, né? Porque nossos indicadores de pronto-socorro hospitalar são uma bosta, está sempre saturado. Sabe qual foi a solução genial que encontraram? Aumentar a escala para 400 pontos e normalizar os 200. Vocês acreditam num negócio desse? Quer dizer, pô, aí é a avacalhação completa, né? É a mesma coisa que tu pegar a classificação, né, a escala de classificação de Manchester e dizer, não,
eu vou, em vez de respeitar os tempos máximos por categoria, eu deixo os tempos rolar, né? E os últimos ali, o verde, o azul, esses aí, então, eu deixo ali para que eles vão embora, certo? Eu deixo um tempo indefinido. É como se o fato de irem embora resolvesse meu problema, né? Diminuísse a pressão assistencial. Quando, de fato, a escala foi criada na sua origem para proteger os pacientes, evitar que eles fossem embora sem atendimento e que esperasse numa fila burra gente que precisava ser atendido primeiro que outros que podiam esperar. Entende? Ou seja, então não tem jeito, né? A gente avacalha tudo. Se a gente começa a tomar a sério esses padrões de tempo e transforma isso em critérios de planejamento e avaliação, e transforma isso em instrumentos que a população pode utilizar e que os próprios serviços vão estar interessados em verificar e publicar, né, e mostrar sua qualidade e tal, nós vamos fazer uma revolução com esse negócio. O secretário-geral da AMB já me disse isso. Não é assim, nós vamos fazer um negócio para valer, né? E aí nós temos que levar isso para os espaços aí de influência na sociedade, vamos levar lá para a OAB Nacional, né? Estamos fazendo essa discussão com a Associação Médica Brasileira, com a Sociedade de Especialidades, a gente precisa levar isso para o parlamento, como temos feito, porque a gente precisa desnaturalizar esse processo. Só que para isso, né, pessoal, e aí dia 15, eu queria que vocês chegassem até o dia 15 muito preparados, passando pelos próximos módulos, pelo próximo módulo, seus blocos, que a gente vai discutir estratégias de como levar isso adiante, né? A questão dos planos de saúde, e planos que eu digo, os planos municipais de saúde, os planos plurianuais, o que a gente pode botar ali como diretriz para que isso se instale como uma linha crítica geral, né, do sistema de saúde? O que a gente pode levar para litigações estratégicas, ou seja, ações que nós vamos levar na justiça para disputar certas coisas, para construir uma desnaturalização da forma como isso é planejado, trabalhado, não casos individuais apenas, mas de problemas da ordem sistêmica, né? Do que está disposto sistemicamente à luz do referencial constitucional e desses elementos essenciais aí da aplicação do direito, quer dizer, criar outra perspectiva. A questão da informação, que vocês mencionaram aqui, qual seria uma estratégia, né, para a gente poder trabalhar isso, não é mesmo? Do ponto de vista de uma informação significativa, que as pessoas entendam isso e não percam a crença de que isso se pode fazer, né? Não sei se o comentário da Laisla é nesse sentido, não dá para acreditar. Como é isso, Laisla? Me comenta isso aí. Tem um comentário anterior, não agora. Não professor, sobre o que você falou, sobre o jeito que a gente avacalha as coisas, né? De aumentar para 400 pontos a escala. Mas é isso mesmo. Eu acho que as pessoas, né, resolvem tirar o sofá da sala, né? Vocês conhecem essa velha piada. Tira o sofá da sala. Em vez de resolver o problema que gerou a situação, tu tira o elemento, né, que incomoda. Esse José Ricardo está enchendo meu saco aqui. Em vez de enfrentar o problema que ele está denunciando, vamos mandar o José Ricardo para o outro lado, para ele não me incomodar mais, né? Quer dizer, a escala começa a me incomodar, porque mostra que eu estou numa situação que é inaceitável. Vamos mudar a escala, vamos tirar ela, vamos aumentar a escala. Ou seja, eu não me proponho a enfrentar o problema, certo? E ao fazer isso, então, eu também esvazio a potência do critério que o direito implica, né? Quer dizer, um direito baseado numa evidência de proteção das pessoas, através do exercício pleno desse direito, acaba sendo esvaziado. E, de repente, tanto faz ter direito constitucional, não ter, porque, na prática, não se materializa desse direito, né? E aqui nós estamos falando dessa disputa material do direito. É direito constitucional? Cara, então, sinto muito, tem que ter disponibilidade, tem que ter acessibilidade, tem que ter aceitabilidade para a população, tem que ter, né, qualidade. Se não tiver, eu sinto muito, mas o direito está sendo sistemática e massivamente violado. Veja só, aí nós estamos falando de uma questão estrutural. Mas eu fui lá e fui bem atendido. Não, eu sinto muito. É que se eu não tenho os tempos, que nesse caso materializam, por exemplo, a disponibilidade, e eu não posso medir o que está sendo ofertado em base estritamente individual, porque eu já tenho uma evidência estrutural da inadequação do direito. Não sei se me explico aí.
Ou seja, inclusive, pode ser uma situação em que ninguém reclamou, mas aplicando esses princípios que nós estamos falando, nós podemos dizer que o direito é violado. Essa é a diferença fundamental, né? Então, isso que o Zé Ricardo está falando lá no início. Pô, nós sabemos que o número de leitos é insuficiente no país, por todas as evidências científicas, necessidades comparativas, etc., pelo o volume comparativo de pacientes internados, não internados, da mortalidade de áreas que não deveriam morrer se tivessem acesso. Mesmo que ninguém entre com uma ação, né, legal sobre isso, eu tenho os elementos para poder fazer uma ação que questione isso. E aí nós vamos começar a tocar realmente nas disposições estruturais do sistema. Estão entendendo o potencial revolucionário desse olhar? Ele é uma revolução dando a aplicação do direito, né? Pô, nós conquistamos um negócio difícil de conseguir no mundo todo, que é o direito constitucional à saúde, e aí, né, Laisla, em seguida a gente avacalha isso. A gente deixa o direito para ser feito de qualquer maneira. Pô, daí acaba com o direito, né? Acaba com a moral do direito, para usar uma expressão popular. Acaba com a moral desse direito, porque aí todo mundo acha que esse negócio é brincadeira, é sacanagem, né? Então, realmente, as pessoas também não têm noção de que um dia o SUS pode acabar, sabe? Não tem essa noção. Eles acham que é para sempre. É isso aí. Nós precisamos começar a dar essa real, isso, né? eu falando, eu sou estudante de medicina, né? Uhum. Eu tô no 4º ano. Isso eu falando, isso era o que eu sabia, o que eu achava até começar a assistir as aulas. Achava que ia durar aí para sempre, mas não é. Não, ele pode... Tem uma coisa mais sutil ainda, né, Laisla, que é o seguinte, ele pode durar, mas de uma forma que finalmente ele não materializa o direito. Então ele acaba servindo para outra coisa, né? Inclusive para, de alguma forma, desacreditar a possibilidade, né? Quer dizer, que nem nós chegamos agora em escala geral e dizer o seguinte, nós temos que ter mais 600 mil leitos no SUS. Aí todo mundo vai dizer, claro, não, claro que seria bom, mas não dá, né? Não é possível. O SUS é assim, é o que é. Né? Não, nós precisamos melhorar a remuneração dos trabalhadores e eles ter um vínculo único no sistema, e não múltiplos empregos, como vários sistemas de saúde no mundo fazem. O cara tem um vínculo único no sistema público, ele é dedicação exclusiva, de fato, e se ele quiser trabalhar no setor público, ele não pode ter emprego no setor privado, certo? Atuação no setor privado, como a Espanha faz. Então, todos os médicos do sistema espanhol, no sistema público, eles estão proibidos legalmente de atuar privadamente, certo? E eles trabalham num lugar só, dedicados a este serviço, a esta construção e tal. E vivem comodamente, não é que são milionários, não vão ser milionários. O cara ser milionário, ele não pode trabalhar no sistema público, mas ele vai ter uma vida confortável, certo? E é isso, essa disputa de fundo, né, também implica isso que nós estamos conversando aqui, um sistema suficiente em tamanho, condições, remuneração, para ter pessoas dedicadas e que não seja uma máquina de mecânica. O cara tem 3 empregos públicos e ainda trabalha em 2 serviços privados. E aqui eu estou falando de médico, estou falando também de enfermagem, estou falando de trabalhadores, né, técnicos das várias áreas e tudo. É uma loucura esse troço, para mais ou menos se defenderem em termos de sobrevivência econômica. Aí não dá, né? E então a questão aqui de fundo é começarmos a realmente entrar num debate que se torna mais exigente do sistema, que vai criar algum conflito, inclusive com gestores e trabalhadores e tal, e inclusive com alguns usuários, mas que é a maneira de nós sairmos do canto, insisto, né? Nós colocarmos essa luta na outra cancha, em outro campo. Certo, pessoal? Já estamos aqui 9 da noite. O que eu quero reforçar com vocês? Para o dia 15, nós vamos reiterar isso nos próximos encontros, eu quero que vocês comecem a pensar nessa conjugação. Isso que nós conversamos nesse módulo 2, traduzido em algumas das estratégias, em uma ou mais estratégias que a gente vai a gente vai ver agora no módulo 3, que são diferentes maneiras, né, de traduzir isso em ação de incidência política. E no dia 15 eu gostaria muitíssimo que vocês pudessem chegar, né, inclusive conversando já com outras pessoas das suas entidades, seus grupos, onde estiverem, e pensar em propostas que a gente possa desenvolver a partir disso, porque
a nossa intenção com esse curso compacto é materializar essa aliança cidadã pelos tempos de espera e permanência e tornar algo aplicável essa campanha do 4x4 dentro desse contexto, certo? Então, tudo que vocês falaram aqui hoje é muito útil para justamente pensar isso, né? De nós começarmos já a amadurecer uma maneira de aplicar. Correto? Corretíssimo. Hoje eu estou falando muito, eu gosto mais de ficar recuado, mas acho que uma das metas desse grupo para tornar viável e até alentar um pouco a preocupação da Laisla, lutar pela revogação da emenda 95, porque a sensação de que o SUS vai acabar significa que a gente precisa ter uma nova Constituição originária para poder revogar esse direito, que é um direito fundamental, do meu ponto de vista, uma cláusula pétrea. Ele não vai acabar do ponto de vista da Constituição, do ponto de vista de ser um direito dentro da Constituição, mas é o que o Armando falou, ele pode ser levado a uma desestruturação tal que a sensação será de que ele não existe. Como nós já vivemos anteriormente na Constituição, antes da Constituição de 88, onde a saúde era mais para o trabalhador que tinha a ver com o empregatício, né? Então, é uma coisa que... enfim, eu só queria mesmo falar que a gente precisa lutar para viabilizar a revogação da EC 95, né? Daí nós vamos aprofundar um pouco essas maneiras, né, de fazer isso, porque, inclusive, essa luta de fundo sobre a revogação, né, da emenda que congela os investimentos, os gastos, ela precisa encontrar ressonância material, certo? E eu entendo que isso que nós estamos fazendo aqui é construir argumentos e ressonância material para as pessoas se mobilizarem por esses debates de fundo, que a maior parte delas sequer percebe essa discussão, né? E nós temos tido muita dificuldade de mobilizar a população para defender, né, esse sistema e lutar pela suficiência econômica. Por isso, eu acho que o caminho para a gente tentar construir isso é construir a consciência sobre a materialidade, né, do direito, e não pelo princípio assim abstrato, né? E essa ideia dos tempos de espera e permanência, resultado assistencial, é uma maneira de a gente trazer cada vez mais para um debate material, né? Mas nisso nós vamos aprofundar agora com as nossas estratégias aí de como levar isso adiante. O que eu queria garantir hoje é o princípio, a compreensão do princípio, né, que nós estamos aqui propondo. Tá bem, pessoal? Chega por hoje. Então, agradeço muito a atenção de vocês, inclusive daqueles que ficam quietinhos, e vamos adiante. Nos vemos na próxima quinta, né? Boa noite. Quinta-feira, agora a próxima, já começamos o próximo módulo. Obrigado, então. Um abraço. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigado.